Agora você imagine o Mickey Mouse com meio metro de rola, isso mesmo, o ratinho, o Mickey Mouse com a pirocona grandona de meio metro, imagine isso aí. Os cientistas fizeram se tornar realidade, fizeram um experimento de sucesso de gigantificação da rola de um rato, um ratão, que agora vai ter também um rolão. Vejam só esses cientistas safadinhos, o que eles inventam e principalmente quando será que esse tipo de coisa vai ficar disponível para os seres humanos. Eu conheço muita gente, inclusive certos deputados federais otakus, que vão adorar esse experimento, né? Gigantificar a mandioca, fantástico, né? Mas é óbvio que o vídeo não é sobre isso, esse experimento não existe de verdade, mas eu vou contar para vocês o caso. Vejam só, apareceu numa revista científica imagens relativas a essa gigantificação. Elas foram feitas por uma IA, mandadas por editor da revista para o revisor e publicadas. Mas por que eu estou falando disso aqui com vocês? Simples, porque a revista científica ela é o pináculo daquilo que a gente entende como conhecimento validado pelo sistema, tá bom? A revista científica ela tem o peer review, que é um bando de outros cientistas revisando o trabalho de quem quer submeter o artigo para dizer se aquilo ali é pertinente ou não de estar numa revista. Eu vou colocar aqui para vocês as imagens, mas o que interessa é que foram feitas por inteligência artificial, repletas de imprecisões e de erros, e mesmo assim passaram por toda essa revisão e foram lá publicadas como conhecimento validado. É óbvio, esse tipo de palhaçada rapidamente cai por terra. Qualquer pessoa normal, qualquer cientista normal que veja isso numa revista, ele vai bater o olho e vai dizer isso aí, tá tudo errado, foi feito por inteligência artificial e quem fez isso é um trollador, um palhaço, com certeza. Mas e aquele conteúdo que é trabalhado justamente para enganar as pessoas, hein? E aqueles estudos, eu gosto de chamar de estudos, que são feitos justamente para enfiar uma agenda que seja do interesse da elite goela abaixo da população. Será que eles são realmente revisados da maneira como deveriam? Vou deixar vocês refletir sobre isso por uns 5 segundos. Não, nem precisa refletir, é óbvio que não, tá? É óbvio que não. Toda essa agenda da ciência, né, da turminha da diversidade, da turminha que quer enfiar gênero no currículo escolar do seu filho, na turminha que quer dizer que o seu problema de ansiedade não é porque o governo te rouba o tempo todo e não te sobra nada para viver a vida, é porque você quer mudar de sexo. Essa turma que gosta de empurrar essas agendas, essas ideias idiotas, goela abaixo da toda a sociedade, obviamente é uma turma que frauda a ciência para que essa agenda aconteça, tá? Então, pessoal, eu vou explicar para vocês qual é o caminho que uma ideia idiota percorre até chegar na sua casa, estragar a sua vida e às vezes até te levar para a cadeia. Vamos lá. Primeiro, ela é gestada por elites que decidem que essa política deve ser implementada para garantir o controle sobre a sociedade, sabe? Com agendas por trás do tipo destruir a família, enfraquecer os vínculos sociais de uma comunidade, multiculturalismo e etc. Essas ideias elas vêm das elites, que têm planos escusos e vão direto para o meio acadêmico. Lá no meio acadêmico, tais ideias elas ganham esse verniz de conhecimento validado. Aí professores, aquela gentalha empolada toda vai e escreve grandes artigos e grandes teses, falando, por exemplo, que um homem ele pode se considerar uma raposa. Eles vão, escrevem, citam um monte de fontes, inventam lá um monte de dados, distorcem estatísticas para dizer que um homem se considerar uma raposa é algo extremamente normal e que isso sempre existiu. Olha, um exemplo de fraudes que estão sendo cometidas hoje em dia é um monte de estudo e de pesquisa de gente falando que, sei lá, os vikings eram negros, que todas as dinastias que reinaram no Egito eram como a dinastia núbia, eram todos negros, eles adoram
meter negro em tudo, né? A grande palhaçada, a grande desvalorização, inclusive, do negro, apagar a história real dos negros e ficar colocando negros em coisas que não existem. A grande palhaçada. Mas eles fazem isso. Então voltemos ao exemplo da raposa. Vai lá a turminha do conhecimento validado e faz isso. Depois, isso se torna currículo acadêmico. Então, o cara que entra na universidade para, sei lá, aprender estudos sociais, antropologia, ele vai aprender que um homem é quase a mesma coisa que uma raposa, e sempre foi assim. E além de infectar esse estudante, a ideia também vai para a mídia. Então, nas grandes revistas, nos grandes jornais, nos portais de notícia, sabe, coisas como a BBC da vida, Estado de São Paulo, Estado de Minas, essas jornal Leco Furreca, todos eles, fontes, como é que a gente pode dizer, de grande credibilidade, né, passam a tratar isso como verdade, como conhecimento validado, afinal de contas, né, os acadêmicos dizem. Então, a mídia passa a tratar isso como conhecimento validado. Depois, você tem influenciadores de toda espécie, artistas, essa turma que fala com os jovens, eles pegam esse conhecimento validado e começam a impulsionar esse tipo de agenda. E aí é interessante porque você inclusive tem esses artistas e influenciadores ligados direto na elite, socando essa agenda goela abaixo. Aí o próximo passo é isso se tornar política pública. Aí no momento em que o menininho viu lá, não sei, o Felipe Reto ou qualquer um falando que ele pode ser uma raposa, o moleque começa a agir como uma raposa e tudo, e quando o pai vai dar um puxão de orelha para falar que você não é uma raposa, entra o político woke de esquerda, que vai pegar toda essa conversa fiada, vai transformar num projeto de lei, e se o seu filho tá querendo ser uma raposa e você não aprova, cadeia para você, você vai preso, entendeu? Esse é o caminho desse tipo de ideia, e é por isso que é tão sério, a gente precisa discutir os limites desse conhecimento validado apenas por peer review e o método científico tão endeusado. Precisamos questionar isso, porque senão continuaremos a ser manipulados por fraudadores da ciência que usam da posição privilegiada de estar dentro de um corpo docente, aí, de uma universidade, né, para fraudar a realidade, mentir para todo mundo e transformar a sociedade nesse caos que a elite quer transformar.